Olá, está no ar o Rio em Pauta, o programa que vai aprofundar a discussão dos principais assuntos da cidade. No programa de hoje, a nossa pauta é sobre saúde. Só neste ano foram feitos mais de 100 transplantes. Com um detalhe, todos com auxílio do helicóptero. Cada segundo é importante para salvar uma vida. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde vem investindo em uma parceria com o Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e Batalhão de Choque da Polícia Militar. Trata-se do uso do helicóptero para agilizar o transporte de órgãos. De acordo com o Programa Estadual de Transplante, o Rio atingiu uma média de um órgão para transplante em voos a cada 2 dias. No final de julho, foi realizado o 100º transporte do ano. No ano passado inteiro, foram feitos 105 transportes com aeronaves e, em 2017, apenas 62. O uso do helicóptero tem sido importante para aumentar o número de transplantes como um todo. Até junho foram feitos 378 procedimentos. No ano passado, foram 723 ocorrências e 642 em 2017. A Secretaria Estadual de Saúde disponibilizou um telefone para quem tem alguma dúvida sobre o programa de transplante. Basta ligar para o número 155. Eu recebo no estúdio o doutor Gabriel Teixeira, ele é diretor do PET, o Programa Estadual de Transplantes do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. A meta da gente ampliar esse procedimento no Estado fez a diferença? Olha, sim, né? Então, felizmente, nos últimos anos, uns 9 anos, o Programa Estadual de Transplantes foi criado com esse objetivo de aumentar o número de doação, o número de transplantes no Estado. Agora, em 2017, vocês tinham um número de 642 transplantes. Sim. Agora, em 2019, são 378 transplantes, né? O que isso representa? Isso até junho, né? Pois é, se a gente projetar o ano 2019, a gente vai terminar o ano superando a nossa marca de número de transplantes realizados no ano. Então, a gente espera realizar mais de 750 transplantes de órgãos sólidos, que seria realmente nossa melhor marca aí na nossa história. E qual que é a facilidade que proporciona, no caso, o helicóptero? Ou seja, vocês chegaram ao 100º órgão transplantado, né? Sim. Transportado pelo helicóptero, né? Isso significa um recorde, um avanço? É um avanço, né? Então, quando a gente fala de doação de órgãos, a questão do tempo, ela é impositiva. Então, por vezes, a agilidade no transporte, a agilidade logística torna transplantes que não seriam possíveis, que eles se tornem possíveis. Então, nesses 100 órgãos transportados, em muitos dos casos, sem esse auxílio do Corpo de Bombeiros, esses transplantes não seriam possíveis. Então, por exemplo, você vem de Itaperuna, por exemplo, né? Que a gente tem uma estrutura bacana de doação e transplante lá na cidade. De carro são mais de 7 horas de estrada. E de helicóptero você faz isso em 1 hora, 1 hora e 20. Então você consegue trazer o órgão a tempo e traz um órgão melhor, com melhor qualidade e melhores condições de funcionar. Doutor, a gente sabe que alguns órgãos precisam de maior rapidez, como no caso do coração, né? O tempo máximo seria de 4 horas, né? Por quê? Pois é, bom, quando você tem um órgão como o coração, ele é muito sensível à falta de oxigênio. Então, após 4 horas, a chance desse órgão não funcionar ou funcionar muito mal no receptor é grande. Então, quanto mais puder ser abreviado esse tempo, melhor. Tá? E, no caso, o que seria tempo de isquemia? Né? Então, antes de você retirar o órgão do doador e implantar o órgão no receptor, esse tempo máximo de 4 horas. E com o helicóptero, mas nesse meio tempo você tem uma cirurgia para extrair o órgão, uma cirurgia para implantar o órgão e um transporte de helicóptero e, por vezes, o hospital que vai receber o coração não tem heliponto. Então, ele tem um pedaço do transporte que é feito por meio terrestre. Então, nesse tempo inteiro, você tem que ter 4 horas no máximo. E aí você economizar, por vezes, 80% do tempo de helicóptero faz a diferença. Ou seja, vocês conseguiram mais vantagens na questão do interior, né? A captação lá é muito positiva e acaba trazendo muitos órgãos aqui, né? Pois é, por exemplo, o município de Itaperuna, né? A gente tem no São José da Bahia tem uma OPO lá que faz esse serviço de identificação e acolhimento das famílias para que o número de doações possa aumentar e tem aumentado na região. Agora, você tem 7 horas de tempo de viagem de carro, isso sem trânsito. E quanto que de helicóptero você vai fazer essa viagem em 1 hora, 1 hora e 20. E, então, realmente, é possível hoje você ter uma doação de coração em Itaperuna e trazer esse coração para o Rio e implantar a tempo.
coisa que sem o helicóptero seria impossível. O que tem mudado na prática a questão do transplante? A consciência da população está mudada? Ou seja, as pessoas conseguem mudar o comportamento? Estão mais abertas à doação? Olha, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de longo prazo. Então, sim, acredito que o tema transplante, doação, hoje ele está um pouco mais difundido na sociedade. Talvez não o quanto deveria, o quanto poderia ser. Eu acho que conversas como essa ajudam bastante nesse ponto. Agora, também existe um trabalho na ponta, né? Então, hoje, felizmente aqui no estado, a gente tem equipes atuando dentro dos hospitais que são capazes de identificar esses pacientes que evoluíram para a morte cefálica e tornar a doação possível. Mas as famílias ainda têm muito preconceito na hora da doação, é isso? Olha, não chamaria de preconceito. Eu acho que a grande questão é a informação. O tema doação de órgãos, o tema morte encefálica, por vezes é um tabu. E quando a gente não domina um assunto, nosso comportamento natural é de alguma forma repelir aquilo e rechaçar, né, esse tipo de doação. Então, esse trabalho de aumentar a informação, a consciência, né? O que é a morte cefálica, o que é a doação de órgãos, que as pessoas tenham tranquilidade que o processo é feito de forma adequada, que o diagnóstico é irreversível, isso torna a decisão de doar ou não os órgãos mais bem embasada e ela acaba sendo mais frequente. Vamos reforçar então esse conceito para o público? O que é a morte encefálica? Ou seja, mostrar essa diferença para que as pessoas tenham a consciência. Pois é, uma pergunta muito comum que a gente recebe é a diferença entre morte cefálica e coma, né? São coisas totalmente diferentes. A morte cefálica é a parada irreversível das funções cerebrais. É a morte do cérebro. Isso é irreversível, tá? E uma vez que isso é diagnosticado, está constatado o óbito daquele paciente, mesmo que o coração ainda esteja batendo, e que é a condição básica para que a doação de órgãos possa acontecer. Sem que o coração não esteja batendo, os órgãos não são viáveis para transplante. O PET, né, o Programa Estadual de Transplante, chegou a uma média muito positiva, né, de um órgão para transplante em voos a cada 2 dias. Né? Isso marca um recorde, né, em relação ao que a gente tinha de realidade anterior? Sim, quando o projeto começou em 2016, os números eram bem modestos, tá? E através dessa parceria a gente, em 6 meses, 7 meses praticamente, já fez mais de 100 transportes, né? Então mais que dobrou o número comparado ao começo do programa. Então assim, isso vem se refletindo nos números de doação e de transplante. Agora, uma outra questão, doutor, a gente precisa deixar clara essa realidade do transplante, né? Há vários anos a gente encontra uma fila bem significativa. Hoje, qual que é a realidade do Rio? Olha, as listas existem, né? O número de pacientes em lista no Rio de Janeiro está estável. Agora, entende-se que o número de pacientes que vai precisar de um transplante ao longo da vida deve aumentar nos próximos anos, porque a expectativa de vida da população está aumentando, o número de doenças crônicas está aumentando e o controle dessas doenças, de certa forma, está melhorando. Agora, o aumento da prevalência de doenças crônicas leva a um aumento do número de necessidade de transplante a médio e longo prazo. Então, o número nos países que têm o sistema de transplantes mais consolidados, o número de doação ele é crescente, mas o número de pacientes em lista também é crescente, mesmo com o aumento do número de transplantes. Então, é um assunto que a gente deve olhar para ele, porque é uma realidade atual, é uma coisa que deve se intensificar, a necessidade por órgãos para transplante, e tem uma máxima que diz o seguinte, que sem doação não tem transplante. Isso é uma condição básica. E um professor meu uma vez me colocou diante da seguinte situação: se você é favorável na doação de órgãos, você aceitaria receber um órgão caso você precisasse? Aí pensar na resposta, se sim ou não. E depois dessa pergunta, se você doaria os órgãos numa situação de morte cefálica. Então, acho que a sociedade parar para pensar um pouquinho nisso, né, de se ela aceitaria receber um órgão caso ela precisasse, algum familiar, e qual seria o comportamento na ponta contrária de doar um órgão. Quem quiser tirar alguma dúvida pode ser pelo telefone do Disque Transplante 155, né? 155 e nosso site, tanto Doe Mais Vida quanto o Programa Estadual de Transplante. Você consegue acessar informações, tirar dúvidas, fazer perguntas e também pelo telefone. Uma mensagem final em relação ao transplante. Por que é tão importante a pessoa ser um doador? Pois é, o transplante, em muitas situações, ele é a única maneira de preservar a vida, né? Ou de até melhorar a qualidade de vida. E essas pessoas que estão na lista de transplante estão dependendo, por vezes, de um sim.
né? Então, a gente deve realmente buscar informação e poder amadurecer em relação a isso e tomar nossa decisão, se possível, pela doação com tranquilidade. A gente que é ocidental tem um pouco de dificuldade de falar da morte, da finitude, né? Sendo que é uma coisa inevitável. Dr. Gabriel Teixeira, muito obrigado pelas suas informações. Ficamos por aqui. Até o próximo Rio em Pauta.